Olá, amigo e amiga araçariguamense. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Iremos agora mostrar para você, cidadão araçariguamense, com provas reais e concretas, toda a verdade a respeito deste triste episódio em Araçariguama. Queremos de uma vez por todas acabar com boatos, injúrias e difamações que vêm ocorrendo em nossa cidade. Talvez você já tenha ouvido falar da história do aterro sanitário de Araçariguama. Pois é, muitas falcatruas se escondem por trás dessa, que foi uma das principais propostas de governo do ex-prefeito Carlos Aymar e que deixou um verdadeiro rombo nos cofres de Araçariguama. Um passado sombrio e tenebroso que o ex-prefeito faz questão de guardar às 7 chaves. Mas o povo precisa saber dos detalhes dessa história e ver quem de fato é o responsável por este lamentável episódio em nosso município. Quando Araçariguama ainda era distrito de São Roque, no ano de 1990, a prefeitura decidiu criar um aterro sanitário para recolher todo o lixo da cidade. Naquela época, a prefeitura conseguiu, junto ao governador do estado, 5 alqueires da fazenda Butantã para que fosse construído o aterro. Quando Araçariguama foi emancipada, o aterro criado ficou na divisa entre os municípios, mais precisamente no território de Araçariguama. Como a cidade não tinha condições de manter a manutenção do local, foi feito um acordo entre as prefeituras e câmaras municipais para criar um consórcio entre as cidades. Esse acordo foi firmado com o primeiro prefeito da cidade, o Severino Alves, e permaneceu com o próximo prefeito Moisés de Andrade. Mas quando o ex-prefeito Carlos Aymar assumiu a prefeitura, com apenas 6 meses de mandato, ele rompeu o consórcio. Com isso, o tempo de vida útil do aterro, que seria de 40 anos, acabou em apenas 3, uma vez que a CETESB interditou o local por não atender às exigências dos órgãos de fiscalização, gerando uma multa vultuosa que a cidade paga até hoje. Como a CETESB interditou o aterro, insatisfeito com a situação, Aymar buscou novas alternativas para recuperar o lucro que havia perdido. Em 2003, iniciou contato com um homem chamado Wagner, na esperança de construir um novo aterro. O acordo foi firmado a portas trancadas e até hoje não se sabe o teor desse acordo. O que se sabe é que este homem sobrevoou a cidade em busca de um local adequado para a instalação do aterro e, pela logística, o local escolhido foi a Fazenda São Joaquim, de propriedade do senhor Jango, uma vez que ficava situada entre as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. A escolha do local foi feita sem a preocupação de se perder um ponto de abastecimento de água para o nosso município. O documento de uso e ocupação de solo da fazenda foi então concedido ao Wagner de forma sigilosa por Carlos Aymar. Passado algum tempo, em 2006, Wagner procurou Jango para efetuar a compra da fazenda. O curioso é que nem Jango, nem os vereadores daquela época sabiam que Aymar havia emitido o documento de uso e ocupação do solo no ano anterior, sendo a fazenda comprada do senhor Jango pelo montante de R$680 mil. 3 anos mais tarde, Carlos Aymar, juntamente com Wagner e o Rubens de Andrade, que na época era secretário da Indústria e Comércio, venderia essa mesma fazenda para a empresa Proactiva, pela bagatela de R$10.800 mil. Além do documento de uso e ocupação de solo, Aymar deu as diretrizes, exigência que a prefeitura pede para a implantação de projetos desse porte. Só que para se ter esta documentação, em vias normais teria que passar pelas secretarias de Obras, Meio Ambiente, Fiscalização e pela Administração, tramitação que demora no mínimo 120 dias. Mas não para Aymar, que indo contra os trâmites legais, liberou a documentação em cerca de 45 dias. Quando um dos órgãos competentes solicitou um parecer sobre a Comissão de Meio Ambiente de Araçariguama sobre a liberação do documento, o Rubens de Andrade, como era secretário de Indústria e Comércio, mandou o ofício dizendo que não existia o Conselho de Meio Ambiente na cidade, sendo que sempre teve, ocultando uma informação de grande relevância que poderia mudar o rumo da história de hoje. Viu só?
Este é o Carlos Aimar, um homem ardiloso que tenta de todas as formas esconder seu passado, denegrindo a imagem de pessoas inocentes e tentando confundir o nosso povo. Hoje, ele se encontra inelegível até 2028, isso por enquanto, né? Não podemos deixar de falar que ele foi condenado a devolver aos cofres públicos R$1.820.000, não cabendo recurso. Agora eu pergunto, vai pagar como? Voltando para a prefeitura? Então, como ele não pode concorrer a cargos públicos, está lançando a sua mulher, que por sua vez não irá governar não, viu? Voltando assim aos mesmos desmandos e mazelas do seu governo. Ou seja, caça aos comerciantes, a volta do banquinho, o distrato com funcionário público, festival de multas, invasão ao comércio, choque de teaser na população e muitas outras coisas que não vem mencionar aqui no momento, mas tenho certeza que você sabe bem do que eu estou falando. Mas mesmo assim, ele tenta iludir o povo humilde de Araçariguama. Não se deixe levar por falsas promessas eleitoreiras não, e ter de pagar depois por 4 anos. São muitos anos de regressão a um município que cresce a cada dia com respeito, progresso e paz. E agora, depois de saber toda a verdade dos fatos, você ainda terá coragem de jogar a nossa cidade, mais uma vez, nas mãos da família Aimar?